E hoje nós estaremos estudando o capítulo 7 do profeta Oséias. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Então vamos lá, Oséias capítulo 7, a partir do versículo 1. Olha só o que diz. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. Bom, primeiro nós vemos aqui o profeta Oséias citando 3 regiões, que na realidade não era especificamente 3 regiões, ele estava falando do mesmo reino. Quando ele fala Israel, Efraim e também Samaria, ele está falando de todo o reino do norte. Aqui ele não está falando daquela região de Judá. Lembra que eu falei que o reino foi dividido? As 12 tribos de Israel foram divididas. 10 tribos ficaram para um lado, chamado de Reino do Norte. E as outras 2 tribos ficaram para o outro lado, seguindo ali a linhagem de Davi, chamada de Reino do Sul. Então aqui nós vemos que especificamente o profeta Oséias foi chamado para profetizar para o Reino do Norte. Então aqui ele está falando Israel, Efraim, Samaria, ele está falando para um mesmo reino. Agora, ele foi chamado para profetizar para o Reino do Norte, e nós vemos que ele estava falando profeticamente para a igreja. Constantemente nós vamos ver os profetas citando essas 10 tribos como Efraim. E aqui quando ele fala Efraim, ele está falando especificamente com a igreja, com os gentios. Tem um vídeo aqui que eu falo a respeito das 2 casas de Israel. E nós vemos que todas as vezes que os profetas citam Efraim ou citam Israel como o reino do norte, ele está falando profeticamente conosco, com a igreja, com os gentios que foram salvos por intermédio de Jesus Cristo. É claro que você precisa se aprofundar na palavra de Deus para você compreender essas questões. Mas quando o profeta Oséias cita Israel, Samaria, Efraim, ele está falando especificamente com a igreja de uma maneira profética. Não podemos excluir aqui o contexto imediato, porque sim, o povo de Israel, o reino do norte, estavam cometendo pecados e se desviando dos caminhos do Senhor. Mas se você estudar a profecia que foi entregue lá atrás para Jacó, primeiro Deus fez a promessa a Abraão, essa promessa passou para Isaac e depois para Jacó. Jacó, ele tem ali um encontro com seu filho José, tem toda aquele acontecimento da troca das mãos, e ele abençoa e profetiza sobre a vida do filho de José, Efraim. A partir daquele momento, nós vemos que Deus começou a trabalhar para a formação da sua igreja através dos gentios. Então existe algo muito profundo neste versículo 1, quando o profeta fala a respeito de Efraim, ele está falando sobre nós, a igreja. Agora, versículo 2, e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. E aqui no versículo 2 nós vemos que o povo de Israel estava cometendo um erro que muitos cristãos cometem em nossos dias, que é se desviar dos caminhos do Senhor e passar ali um período cometendo pecado. Você lembra quando Deus deu a oportunidade para Davi se arrepender do pecado que ele tinha cometido? Ele cometeu ali adultério, abuso de autoridade, mandou matar o esposo de Batseba, Urias, e ele ficou 1 ano achando que Deus não estava levando em conta aquilo que ele tinha cometido. Israel estava se deleitando em seus pecados e não estava levando em consideração que Deus estava registrando cada um daqueles pecados. Agora, versículo 3, com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Eles estavam honrando mais as suas autoridades das nações, os seus reis, os seus príncipes, e estavam esquecendo a obediência a Deus. Agora, versículo 4, todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. Agora, no versículo 4 tem uma mensagem muito linda, porque assim como Deus estava preparando o povo de Israel, assim mesmo ele faz conosco.
Nós somos como um pão que está sendo preparado. Deus, ele nos prepara e às vezes ele aperta aquela massa como o padeiro faz para preparar um pão. Então, agora, quando ele diz, desde que amassou a massa até que seja levedada, ele está falando a respeito do pão que chegou a uma fermentação natural. Presta atenção, um pão com massa levedada é um pão com massa com fermento. O povo de Israel era orientado a fazer nas festas os pães sem fermento. E o pão, ele tinha ali um determinado tempo para ficar no forno, assando, e se ele passasse daquele ponto, a própria massa do pão entrava em um processo de fermentação natural. Então, quando ele diz que o povo de Israel estava no fogo do padeiro, no forno do padeiro, e ele foi amassado até que a massa ficasse levedada, ele estava falando que o povo de Israel estava se perdendo em seus pecados, assim como o pão, ele passa do ponto quando ele está no forno. Então Deus nos prepara como uma massa. Ele nos aperta, vira para um lado, vira para o outro. A massa ficou pronta, ele nos coloca no forno. E ali dentro do forno tem um determinado tempo para que este pão, que somos nós, fique assado. Só que se aquele pão, nós, ficarmos muito tempo no forno, nós passaremos do ponto e entraremos em um processo de fermentação natural. O fermento na palavra de Deus significa pecado. E aqui o povo de Israel estava ficando muito tempo no forno porque eles estavam abusando de seus pecados. É por isso que ele inicia o versículo 4 dizendo: todos eles são adúlteros. Ou seja, eles estavam cometendo vários pecados como adúlteros espirituais. Agora vai lá comigo no versículo 7. Versículo 7 diz assim: eles estão todos quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. E aqui no versículo 7 ele continua usando essa metáfora, essa linguagem, essa figura a respeito do pão que está no forno. Então nós vemos aqui que o povo de Israel estava cometendo vários pecados e o pão estava fermentando ali. Agora, olha o versículo 8. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devorarão à força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia, não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Aqui no versículo 8, quando ele fala Efraim se mistura com os povos, o próprio Deus já está indicando o cativeiro que Efraim, que Israel sofreria. Os assírios cercariam ali o povo de Israel e produziria ali a mistura dos povos, que daria ali também a origem do povo samaritano. Judeus misturados com as nações. Olha o versículo 11 testificando isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Síria. Olha só, Deus está profetizando através do profeta Oséias que o povo de Efraim e Israel estariam buscando ajuda com a nação do Egito e com a Assíria. Olha o versículo 12. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer, castigá-lo-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Israel foi buscar ajuda ao Egito, Israel foi buscar ajuda na nação do Egito e na nação da Assíria. E o versículo 12 mostra exatamente isso. A própria Assíria foi aí o algoz de Efraim, de Israel, porque eles foram buscar ajuda com os assírios, mas foi exatamente essa nação que foi usada por Deus para promover o cativeiro do povo de Israel. O outro detalhe é que o povo assírio tinha uma maneira diferente de subjugar os povos que eles conquistavam. Por exemplo, o povo babilônico, os babilônicos, eles subjugavam as nações que eles conquistavam apenas tirando os príncipes e as pessoas mais importantes e influentes dessas nações. Você lembra lá no texto de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele pediu para que os príncipes e as pessoas mais importantes fossem tiradas do povo de Israel.
Sendo assim, aqueles príncipes ou pessoas influentes do povo de Israel aprenderiam a cultura dos babilônicos para assim influenciar toda a nação, a cultura da Babilônia. Já os assírios, eles tinham uma maneira diferente de subjugar os povos que eles conquistavam. Os assírios misturavam aqueles povos com outras nações. Foi exatamente isso que os assírios fizeram com o povo de Israel. Juntaram várias nações, misturaram com o povo de Israel para enfraquecer a cultura. E assim, o povo de Israel se tornaria um povo fraco culturalmente e também militarmente. Então, nós vemos aqui que Israel foi subjugado justamente por um povo que outrora eles estavam pedindo ajuda. Agora, versículo 14 diz: E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Versículo 15: Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. 16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes, por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Então, no versículo 14, versículo 15 e versículo 16, nós vemos que Deus ele repete, dizendo: mas contra mim se rebelam. No versículo 15, mas pensam mal contra mim. E no versículo 16, há violência em sua língua. E o início do versículo fala: mas não voltaram para o Altíssimo. Percebe? Quando o povo de Deus ele ignora a palavra de Deus, é como se ele estivesse se rebelando contra o próprio Senhor. Quando o povo de Deus ignora os ensinos da palavra de Deus, como é relatado no capítulo 6, é como se o povo estivesse contra o Senhor. Todas aquelas pessoas que ignoram aquilo que está escrito na palavra de Deus, automaticamente elas estão se rebelando contra o próprio Deus. Agora, é claro que Deus perdoa as pessoas que estão na ignorância, que não conhecem a palavra de Deus. Só que nós estamos falando de um povo que recebeu de Deus a revelação das Sagradas Escrituras. E quando você peca contra Deus em conhecimento, é como se você se rebelasse contra o próprio Deus. Então, nós observamos que tudo isso que foi falado aqui no capítulo 7 também é uma mensagem profética para a nossa igreja, para a igreja dos dias de hoje. Todas as vezes que você ler nos profetas, principalmente nos profetas menores, a respeito de Efraim, existe ali uma mensagem profética para a igreja. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e no próximo vídeo nós estaremos falando do capítulo 8. Obrigado e que Deus te abençoe ricamente.